Aleluia. Como que está o seu coração? Está livre para Deus operar? Aleluia. Eu quero que você se esvazie para você ser cheio. Se você não se esvaziar, você vai chegar cheio e acaba não recebendo o que Deus tem para você. Eu creio que Deus já colocou a palavra no coração do pregador. Coloque a mão no seu peito, por favor. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque já iniciamos, Senhor, este período ouvindo a Tua palavra. Senhor, cremos em Ti. Sabemos que o Senhor tem uma palavra reservada, ó Deus, para os corações que estão aqui presentes. Pedimos ao Senhor que todo empecilho, todo impedimento caia por terra. Que o Seu nome seja glorificado. E que o Seu Filho, Senhor, seja um canal nessa manhã para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar, para que o Seu povo possa escutar, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é maravilhoso estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, poder adorar a Ele, né? No início desse dia com Deus, é só uma manhã, ainda teremos todo o dia na presença do Senhor, e isso é maravilhoso. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Eu me encontro imensamente feliz e honrado em poder estar aqui com os irmãos nesta manhã e poder estar aqui cooperando com vocês, ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Que Deus possa falar conosco nesta manhã através da sua palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, Jeremias capítulo de número 29, versículo 8 ao versículo de número 13. Jeremias capítulo de número 29, versículo 8 ao versículo de número 13. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Júnior Calais, Deus abençoe. Acredito que não está presente, mas que Deus o abençoe. Deus abençoe também a nosso irmão Daniel, que foi quem entrou em contato conosco, nos fez esse convite. Deus abençoe também ao Tiago Soares, um dos coordenadores aqui. Tiago me falou o nome do senhor umas 10 vezes e eu esqueci. Pastor Júlio César, Deus abençoe também, o pastor Júlio César, um dos coordenadores. Deus abençoe também aos demais coordenadores que estão aqui na retaguarda, aos líderes que estão aí na nave da igreja, que Deus abençoe cada um de vocês. Quantos encontraram o texto, Jeremias 29, versículo 8 ao versículo de número 13, amém? Amém. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor, planos de vos fazer prosperar e de não vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis, e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração.
vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Podei-vos assentar. Jeremias, sem dúvidas, é uma grande referência para nós nas linhas bíblicas. Eu gosto sempre de dizer que Jeremias é o profeta que eu mais me identifico no Antigo Testamento. Nós sempre temos aquele personagem bíblico que a gente se identifica, que a gente gosta, que a gente lê e que a gente ama a sua biografia. E é exatamente isso que acontece entre a minha pessoa e a vida do profeta Jeremias. Eu gosto de ler acerca da sua biografia, a sua identidade. Jeremias, sem dúvidas, é uma referência para nós. Jeremias é uma referência para nós de como um jovem ele pode exercer a sua chamada de uma maneira muito fiel e íntegra diante de Deus. Jeremias também é um exemplo de sinceridade para nós, pois ele teve a humildade, e ainda assim, mesmo que tentando fugir de Deus, quando o Senhor o chamou, de dizer para o Senhor que ele ainda era pequeno demais para tal tarefa que o Senhor o havia designado, mas ele não deixou de ser sincero naquele dia. Jeremias é uma referência para nós de um jovem de Deus, um homem de Deus. Jeremias não foi levantado para profetizar em tempos fáceis. Jeremias foi levantado para profetizar em um tempo de caos, em um tempo em que a apostasia dominava o coração do povo, um tempo em que os cultos a Deus estavam vazios e os cultos aos falsos deuses prosperavam. Jeremias é levantado para profetizar as palavras de Deus exatamente neste tempo. Um tempo de caos, um tempo de extrema dificuldade. E são exatamente nesses tempos tão difíceis que o Senhor sempre levanta um profeta, um arauto da verdade, para anunciar a sua palavra. Pois o profeta constantemente ele vem com uma palavra de denúncia nos lábios. O profeta pouquíssimas vezes ele vinha com palavras de mel para os seus ouvintes. O profeta, na maioria das vezes, ele vinha com palavras de denúncia nos lábios, para trazer o povo de volta ao centro da vontade, da verdade de Deus, e daquilo que o Senhor requeria e queria do seu povo. Jeremias é levantado exatamente nesse tempo de extrema dificuldade. Os tempos em que Jeremias profetiza eram tão difíceis, que Jeremias foi um dos profetas mais rejeitados de toda a história dos profetas de Israel. Jeremias foi rejeitado pela sua mensagem. Jeremias foi rejeitado pelos seus conselhos. Jeremias foi rejeitado pela palavra que o Senhor havia designado ao seu coração. Jeremias foi considerado um inimigo do seu povo, simplesmente por anunciar a verdade. Pois ficar para nós, irmãos, terra aonde a mentira impera e aonde eles já estão acostumados a se banhar na mentira, quem fala a verdade vira inimigo. Jeremias virou um inimigo do seu povo simplesmente por falar a verdade, por arrancar as cortinas e mostrar os bastidores do coração de um povo que se vestia bem, estava tudo tranquilo na sua aparência, que na sua forma de viver, o seu estereótipo parecia estar tudo tranquilo, mas o seu coração estava longe de Deus, o seu coração estava contra Deus, o seu coração estava dominado pelo pecado, o seu coração estava afastado da vontade de Deus. Jeremias, com muita ousadia, ele prega esta palavra ao coração do povo, e o anúncio da mensagem de Jeremias é esse: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem o seu coração para trás, Deus vai trazer juízo.
Há um juízo de Deus próximo a se derramar sobre vocês. Vocês precisam se consertar antes que este juízo de Deus ele chegue. Antes que este juízo de Deus aconteça. Está aí uma palavra que o povo de Judá e a nossa geração tem aversão. Juízo de Deus, ira de Deus, castigo de Deus. Estas coisas parecem não existir na divindade cultuada por Judá e nem por nossa geração. São palavras que não combinam com o perfil de um Deus tão amoroso que pintaram nos nossos dias atuais. O amor de Deus, ele é tão extremo e tão perfeito que ele não nos aceita dividir com o pecado. E é por isso que de vez em quando nos afastamos daquilo que Deus quer de nós, ele faz questão de fechar portas, de nos levar para a olaria e nos dar uma bela de uma amassada, mas dizer para a gente: eu não perco você para o pecado. O que estava acontecendo em Judá, que eu vou começar a te dizer agora, talvez você ache que em Judá havia um espelho, que reflete exatamente a nossa geração. O Jeremias chegava e pregava assim: ei, vocês precisam se arrepender, Deus não está contente conosco, Deus não está feliz conosco, o Senhor vai trazer juízo sobre nós. Deus já disse que vai levantar os caldeus. Nós estamos longe daquilo que Deus quer de nós. Nós estamos longe daquilo que Deus espera de nós. E o povo olhava para Jeremias e o considerou como inimigo em 3 instâncias. Em primeiro lugar, Jeremias foi considerado o inimigo social de sua nação. Porque ninguém queria ser amigo do camarada que estava pregando caos social. Quando tudo parecia que estava bem, eles estavam na idolatria, eles estavam no pecado, eles estavam na apostasia, e mesmo assim algumas coisas ainda fluíam bem, e eles diziam assim: não, Jeremias está pregando uma mentira, porque nós não vamos aceitar que ele pregue entre nós o caos social. Jeremias é um inimigo de nossa sociedade. Em segundo lugar, Jeremias foi considerado o inimigo político de sua nação. Pois enquanto todo mundo dizia assim: vamos embora, vamos enfrentar os caldeus, já está chegando aí reforço do Egito, nós vamos vencer essa peleja, não tem esse negócio de nós vamos ser derrotados não. Jeremias está mentindo. As espadas começaram a baixar e Jeremias foi lançado no fundo de um calabouço por conta disso. Jeremias foi considerado o inimigo político de sua nação por defender a submissão à Babilônia antes que eles chegassem, para que as mortes e o sangue inocente não rolassem, mas ninguém lhe deu ouvidos. Em terceiro lugar, Jeremias foi considerado o inimigo espiritual de sua nação, porque enquanto todos os demais profetas gritavam vitória, gritavam bênção, gritavam proteção, gritavam Deus está conosco, o Jeremias vinha na contramão e dizia assim: Deus não está com a gente não. E observar, vamos fazer uma matemática básica aqui, observar 10 profetas gritando assim: Deus está conosco, e um sozinho gritando assim: Deus não está contente com a gente. O povo tem a capacidade de ir pela palavra da maioria. Se a maioria está falando, está tudo certo. Só que a única palavra que veio da parte de Deus naquela época é que estava na boca de Jeremias. Porque nem sempre a mensagem que vem da boca de Deus tem que combinar com as nossas expectativas. Porque nem sempre Deus está se agradando daquilo que se passa no nosso coração. E Deus não é alienado àquilo que se passa no centro do nosso coração. Ele quer que a nossa vida seja compatível com a sua palavra e com a sua verdade. Jeremias foi considerado o inimigo político de sua nação. Jeremias foi considerado o inimigo social de sua nação. Jeremias foi considerado o inimigo espiritual de sua nação. Ele gritava assim: a ira de Deus está chegando, o castigo de Deus está chegando, Deus não está com a gente. Aí o povo cruzava os braços, Tiago, e dizia mais ou menos assim: ô Jeremias, isso aí que você está pregando é um discurso de ódio, você sabia? Isso aí que você está pregando é uma mensagem ultrapassada, Jeremias. O negócio agora é mais light, o negócio agora é mais bacana, é mais tranquilo, Jeremias. O que você está pregando é uma mensagem ultrapassada. Jeremias, você quer continuar profetizando? Você quer continuar tendo o seu ministério profético, Jeremias?
Muda a sua mensagem, meu camarada. Essa mensagem sua aí é um discurso ultrapassado. Essa mensagem sua aí é um discurso de ódio. Porque eles faziam assim, como a nossa geração faz. Eles pegam Deus. Vamos pôr que esse livrinho aqui, meu caderninho de esboço, que sem ele eu não sou ninguém. Vamos supor que esse caderninho aqui é Deus. Aí eles abrem o cerco de Deus. Aí eles encontram lá amor. Eles dizem assim, nossa, amor de Deus é uma coisa bacana, né? Um amor meio doido. Deus nos ama, Deus nos quer, Deus nos quer perto. Ele enviou seu filho para morrer por nós. Oh, amor de Deus é uma coisa bacana. Eu gosto do amor de Deus. Põe amor de Deus aí. Misericórdia de Deus. Ah, como eu preciso da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é uma coisa boa. A misericórdia de Deus é a sentença que eu deveria receber, mas não recebo. Põe a misericórdia de Deus aí, que eu gosto também da misericórdia de Deus. Vamos lá. Bondade de Deus, oh, coisa boa é a bondade de Deus bater na minha porta. A bondade de Deus é uma coisa extraordinária e constrangedora. Eu gosto da bondade de Deus. O que mais que tem por aí? Ah, tem graça, oh, graça de Deus, favor imerecido. Ah, como a graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus nos alcançou. Só que de repente cai numas letrinhas miúdas, assim, que o povo não gosta muito não. Você chega numa parte que diz assim, ira de Deus contra o pecado. Aí diz assim, não, isso eu já não concordo. Deus irado? Não, Deus nos ama demais para se irar contra a gente. O que mais que tem aí? Ah, tem castigo de Deus para aqueles que não se arrependem. Castigo de Deus. Que discurso arcaico, passado, que discurso tão ultrapassado. Deus nos ama demais, Deus nunca vai fazer isso com a gente. O que mais que tem aí? Aqui também fala que Deus não ouve a pecadores, não. Deus não ouve a pecadores. Pecadores que não se arrependem, Deus não ouve, porque eles são seletivos com aquilo que eles querem acreditar no ser de Deus. E quando nós somos seletivos com acerca dos atributos de uma divindade, isso aí é idolatria, não é adoração não. É na idolatria que você é seletivo com os atributos. Você pega a melhor entidade que você se encaixa melhor com ela e cultua. Deus não vai ser mudado ao bel prazer de alguém para agradar pessoas corrompidas pelos seus próprios desejos, prazeres e pecados. O Deus que está sentado no alto e sublime trono é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de graça, mas é um Deus que não aceita o pecado, é um Deus que se ira contra a magnidade, é um Deus que não aceita a iniquidade, é um Deus que vem contra aquele que não se arrepende. Esse é Deus. O problema é que a nossa geração está seletiva. A gente prega tanto o amor de Deus e esquece de pregar as outras coisas. O amor de Deus é um amor santo. O que é um amor santo? É um amor que ama a criatura, mas não aceita as suas práticas. É um amor que ama a gente, mas não concorda com muito dos nossos fazeres. É por isso que ele está dizendo: volte o teu coração para mim. De novo, eu quero você. Eles eram seletivos com as mensagens, com o ser de Deus. Em 54 lugar, eles olhavam para Jeremias pregando sozinho e diziam, e todos os outros profetas gritavam assim, vitória, e Jeremias gritava derrota. Todo mundo gritava bênção, e Jeremias gritava, o céu está travado. Talvez alguém gritava assim, nós estamos vivendo um avivamento, e Jeremias gritava assim, não está não. Talvez o Jeremias ele era de poucas agendas, porque o povo ele acumula para si as vozes que eles querem ouvir. Você já reparou para poder observar que os pregadores, da verdade, nos nossos dias, eles não têm tanto espaço nos grandes congressos do nosso país? Você já parou para poder observar que o povo acumula para si as vozes que afagam seu ser? Aí Jeremias estava sozinho, todos os profetas gritavam vitória, e ele derrota. Céu aberto, e Jeremias gritava travado. Eles gritavam, Deus está com a gente, e Jeremias gritava, Deus não está aqui não. Porque o Jeremias, ele tinha um compromisso, e o compromisso do Jeremias não era com o povo. O compromisso do Jeremias era com aquele que o viu, ainda informe no ventre de sua mãe. Ele disse, eu escolhi você.
Faça um carinho no ombro de alguém que está ao seu lado, para ele desfazer essa cara de assustado, e diga para ele: não negocie a mensagem que Deus te deu. Pode ser que custe a sua vida, pode ser que custe as suas amizades, pode ser que custe a sua popularidade, mas não deixe de pregar aquilo que Deus colocou na tua boca. Olha para mim. Esses dias eu estava ouvindo um pregador pregar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou embora, depois vocês colocam um bilhetinho aqui. Eu vou ficar bem à vontade. Eu não vou me prender ao esboço. Eu vou de acordo com aquilo que Deus está colocando no meu coração. Outro dia eu estava vendo um pregador pregar lá na nossa igreja. E olha para mim, irmãos. Uma coisa é você desabafar no púlpito. Uma coisa é você mandar indiretinha no púlpito. Tem gente que manda indireta, tem gente que desabafa no púlpito, tem gente que fala aquilo que ele tem vontade de falar em nome de Deus no púlpito. Isso é verdade. Só que eu ouvi o pregador dizer que agora os meninos, os jovens, estão querendo corrigir os mais velhos, estão querendo bater nos mais velhos. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Eu sentado, eu cutuquei meu amigo e disse: eu não acredito que esse camarada está falando isso, não. Desde quando a voz de Deus se limita à idade para usar? Desde quando isso acontece? Olhe para mim, eu tenho total respeito àqueles que têm uma autoridade eclesiástica sobre nós. Eu não sou maluco, mas olhe para mim aqui nesta manhã. Imagine a cara do Samuel no dia em que o seu ministério foi ser inaugurado. Ele teve que chegar para o líder dele e dizer assim: Deus vai matar teus filhos porque estão tudo em pecado. Você já imaginou a cara do Samuel a acontecer isso? Nós devemos compreender que na nossa geração, irmãos, quando Deus não acha lugar acessível nos ministros do altar, Ele vai percorrer as cavernas, Ele vai percorrer os valados, Ele vai percorrer os lugares baixos e vai encontrar alguém para usar. E foi isso que aconteceu. Deus olhou para os profetas, Deus olhou para os sacerdotes da época, vendidos, comprados pelo sistema. Eram profetas que profetizavam ao povo aquilo que eles queriam ouvir, amantes das cadeiras de poder, que gostavam dos aplausos do povo. Aí Deus achou um moleque maluco, filho de Uquias, e disse: eu vou usar você para poder trazer uma palavra sobre o meu povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta manhã: Deus acreditou em você, Deus escreveu a tua chamada, Deus acendeu um fogo no teu coração. Não leve em consideração a popularidade. Deixe Deus usar a tua voz, deixe Deus usar a tua boca, deixe Deus usar a tua vida. Os profetas gritavam: Deus está com a gente. O Jeremias não está, não. Até que um dia as palavras do menino se fizeram verdade. As palavras de Jeremias começaram a acontecer. Os caldeus chegaram como gafanhotos famintos, prestes a devorar tudo. Eles fazem um verdadeiro massacre em Judá. Eles levam cativos, eles pegam as moças, fazem atrocidades, levam embora os de sangue nobre na primeira leva, todo mundo para a Babilônia. O Salmo de número 137 é uma boa representatividade da tristeza que era lá. Olhe para mim, a Babilônia não era uma colônia de férias, a Babilônia não era um retiro, a Babilônia foi exatamente o lugar onde Deus a fez como uma olaria, a pegar o seu vaso e o amassar. E enquanto eles estão sendo amassados na Babilônia, eles vão sendo tristeza no seu coração. E o Salmo 137 diz que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e chorando lembramos de Sião. E aqueles que nos levaram cativos nos pedem uma das nossas canções. Mas como entoaremos nós estando em terra estranha? Como que nós vamos cantar estando em terra estrangeira? Nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas, e junto aos rios da Babilônia nós estamos chorando. Eles estavam tristes demais. Eles estavam com o seu coração entristecido demais. É quando Deus, que Ele é tão excelso em misericórdia, Ele olhou para o Jeremias e disse assim: Jeremias, eu vou precisar que você escreva uma carta agora. Capítulo 29. Eu vou precisar que você escreva uma carta agora. Tá bom, Senhor.
E para onde eu mando essa carta? Você vai mandar essa carta a Jeremias lá para a Babilônia. E para quem que é esta carta? Para o meu povo. E qual que é o tema da mensagem, Senhor? Diga que eu não desisti deles. Você está aqui nessa manhã? Deus manda uma mensagem para o seu povo que estava exilado na Babilônia. A Babilônia era um lugar onde as pessoas não conheciam a Deus. A Babilônia era um lugar onde não tinha um mínimo de espiritualidade. Talvez, meu amigo Gabriel, a Babilônia fosse um reflexo do coração do povo. Aquilo que o seu coração mantinha e eles queriam fazer em Judá, Deus pegou e jogou eles lá no centro, na boca do dragão, e disse: vamos ver se vocês gostam disso aqui. Babilônia era um lugar extremamente longe de Deus, de pecado, de tantas atrocidades, que não tinha o mínimo dos princípios do Senhor. E como o Salmo de número 137 reflete, eles estão com saudade da espiritualidade de Judá. O povo levado cativo para a Babilônia estava com o coração triste e sem esperança, devido à situação que se encontravam. Contudo, Deus não tinha se esquecido dos seus, e usa Jeremias para compartilhar uma mensagem de esperança em relação ao futuro deles. Irmãos, olhe para mim. Ao longo desta carta, Deus ele vai deixar bem claro que nunca saiu do controle da história do seu povo. Olha só. Aí alguém agora, Tiago Félix, talvez olhe e diga assim: como assim Deus no controle? Você já observou o que aconteceu aqui? Você observou as mortes? Você observou o sangue derramado? Você observou a destruição? Isso aí é consequência do pecado. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa manhã, irmão. Quando o homem se afasta de Deus, Deus não chega com um buquê de flores te pedindo em casamento, ou então dizendo: volta para mim. Deus tem uma bigorna muito grande, uma marreta, chamada sofrimento. Quando essa marreta desce no nosso coração, ela esmiuça. Aí acontece aquilo que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, quando você olha Ezequiel, capítulo de número 36, Deus não chega com um buquê de flores dizendo: volta para mim, eu te amo, eu estou apaixonado por você. Não, Deus chega com uma bigorna dizendo assim: o soberano aqui sou eu, e eu não vou perder você não. Aí acontece o que está lá em Ezequiel 36, do versículo 23 em diante: e eu demonstrarei a santidade do meu potentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes em meio desses todos os povos. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante deles, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de toda a vossa impureza e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo em cada um de vós, e arrancarei o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Isso aqui não acontece sorrindo, isso aqui não acontece de boa, isso aqui quebra o homem, isso aqui humilha o homem, isso aqui pisa no homem, mas ao mesmo tempo que vai pisando, vai mostrando para ele: você não é nada sem Deus, você não sobrevive sem Deus, não dá para andar longe de Deus, não existe vida sem Deus, é Deus, é Deus. Vos arrancarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus está no controle de tudo. Você está achando mesmo que Deus não é molequinho não, irmão? Deus não está aqui de ontem não. Foi Ele quem formou o homem, Ele sabe como trazer de volta. Deus sabe. Calamanto e ramachora macalauahai.
Ei, Deus estava no controle. Tem horas que muitas portas se fecham na nossa vida. Deus está no controle. Tem horas que algumas enfermidades batem na nossa porta. Deus está no controle. Tem horas que tudo some. Deus está no controle. Porque quando o nosso coração está dividido, quando o nosso coração está longe de Deus, a bigorna de Deus desce para quebrar o nosso coração e fazer de novo, e nos dar um coração de carne sensível. Deus traz as orientações ao seu povo para o período que eles iriam passar na Babilônia, longe da sua terra natal, além de uma mensagem de esperança para os seus filhos. Deus é maravilhoso demais, gente. Nesse capítulo 29 de Jeremias, nós podemos observar algumas características sobre a imutabilidade dos planos de Deus e a manifestação da sua fidelidade e bondade. A pergunta que eu vos faço aqui nessa manhã é: onde estavam os planos de Deus quando o povo foi exilado na Babilônia? No mesmo lugar. Você sabe o que atrapalha os planos de Deus na nossa vida? O pecado. Você sabe o que atrapalha os planos de Deus na nossa vida? As nossas escolhas. Você sabe o que atrapalha os planos de Deus na nossa vida? A nossa carnalidade. Os planos de Deus, eles são imutáveis. Eles estavam no mesmo lugar. Só que o pecado, ele nos tira do centro da vontade de Deus. E longe do centro da vontade de Deus, é impossível que os planos dele se cumpram na nossa vida. É impossível que os planos de Deus se cumpram na nossa vida quando nós estamos longe do centro da vontade de Deus. Mas a bondade e a fidelidade de Deus é tão grande que Ele provê os caminhos necessários para nos trazer de volta de onde nós nunca deveríamos ter saído. Versículo de número 8 diz assim: porquanto assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem dê atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Você está aqui nessa manhã, diga glória a Deus. Eu estou achando muita gente com a cara de assustada aqui. Não assusta não. Olha para mim. Nós precisamos saber o que é que vem de Deus, o que é que vem do diabo e o que é que provém de nós mesmos. Nós precisamos ter discernimento para compreender o que é que provém de Deus, o que é que provém do diabo e o que é que provém de nós mesmos. A filosofia do mundo diz para nós assim: sonhe e sonhe alto. Escute o que eu vou dizer agora. Eu não estou proibindo você de sonhar. Eu apenas preciso ser maduro e lhe dizer que muitos dos sonhos que você sonhar, Deus não irá realizá-los. Porque o próximo lugar que alguns dos nossos sonhos vai nos levar é com uma passagem para bem longe de Deus. E Deus não vai realizar estes sonhos. Nós precisamos discernir o que é que provém de nós mesmos. Os nossos próprios sonhos, as nossas próprias metas, aquilo que nós mesmos queremos para nós e que muitas vezes nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos saber o que é que provém do diabo, porque a intenção do diabo é seduzir a nossa vida. A intenção do diabo é nos levar para o pináculo do templo, para o alto do monte, para as pedras, assim como ele fez com Jesus, e nos tentar, e dizer: transforme pedras em pães, lança-te daqui abaixo, prostra e me adora, que eu te dou tudo que você quiser. A intenção do diabo é seduzir a gente. Se por um lado os nossos próprios sonhos e as nossas próprias metas, alguns deles vão nos dar uma passagem direto para bem longe de Deus, o que o diabo quer fazer é corromper o nosso coração com as glórias deste mundo. E ele chega e ele tenta. Só que nós também precisamos saber discernir o que é que provém de Deus. E o que provém de Deus muitas das vezes não vai agradar a gente.
O que provém de Deus muitas das vezes não vai ser compatível com a gente, com aquilo que a gente quer. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: o melhor para a nossa vida é o que Deus tem para nós. Nós não devemos ser guiados por aquilo que gostamos de ouvir. Nós não devemos ser guiados por aquilo que achamos ser os planos de Deus para a nossa vida, porque todo Jonas no fundo do navio sabe o que é que Deus quer dele. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Deus preparou para você. Você sabe o que Deus tem para você. Mas a gente tira um cochilo no fundo do navio e diz assim: talvez é isso que Deus quer para mim. Nós devemos fazer de tudo para estar no centro da verdade de Deus. O centro da verdade de Deus é um bom lugar para nós armarmos a nossa casa. O centro da verdade de Deus é um bom lugar para construirmos a nossa família. O centro da vontade de Deus é um bom lugar para edificarmos o nosso ministério. O centro da vontade de Deus é um bom lugar para nós amarmos a nossa tenda e morar. É no centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo para você que no centro da vontade de Deus não vai ter dor, vai. Eu não estou dizendo para você que o centro da vontade de Deus vai ser confortável. Muitas das vezes vai ser desconfortável. No centro da vontade de Deus tem luta. No centro da vontade de Deus tem choro. No centro da vontade de Deus tem fraqueza nossa. No centro da vontade de Deus tem desânimo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: no centro da vontade de Deus tem renovo. No centro da vontade de Deus tem bálsamo. No centro da vontade de Deus tem virtude. No centro da vontade de Deus tem poder. No centro da vontade de Deus tem pão e água fresca para nossa alma. No centro da vontade de Deus. Aí ele diz uma coisa assim, o Senhor diz uma coisa assim: os sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Você já viu aquele tipo de gente que recebe profecia por pressão? Olha para o lado agora não, disfarça. Aquele tipo de gente não pode ficar sabendo que tem alguém que é profeta, que revela. Que ele chega com aquela carinha do gato de botas, né? Põe a mãozinha assim: ora para mim. Só que a intenção do ora para mim não é receber uma oração, ele quer ouvir alguma coisa. E quando o profeta não fala, ele tem a coragem de olhar e dizer assim: Deus não falou nada não. É porque eu estou passando isso, mais isso, e tem mais esse pouquinho aqui, para ver se fala alguma coisa. E tem muita gente que cai nesse conto furado, principalmente quando se trata de relacionamento. Aqui tem muito jovem, eu preciso dizer isso aqui: não existe. Eu não posso dizer não existe, porque eu não posso limitar o poder de Deus, mas quase nunca acontece Deus chegar para alguém e dizer assim: fala para fulana que eu escolhi fulano como futuro esposo dela. Não tem isso não. Um dia eu ouvi um caso de uma sogra que não gostava do genro. Aí a mulher reuniu a família na sala, começou a orar. De repente ela foi tomada em profecia, colocou a mão na cabeça da filha dela e disse assim: eis que te digo, esse não é aquele que eu tenho preparado para você. Olha lá, gente, nós precisamos ser maduros. Os sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ou seja, as profecias na boca dos falsos profetas eram produzidas e estimuladas pela própria vontade dos homens. Sonhos que vós mesmos... Um dia eu estava no monte. Você já foi no monte? Tem Assembleia de Deus que não tem cultura, né? Algumas no passado não podia ir no monte nem por brincadeira. Hoje em dia já pode, né? Um dia eu estava no monte com alguns amigos, a gente estava orando. Você sabe como é que é orar no monte, né? No monte a gente não ora como em casa, dizendo: meu Deus, aleluia. Não é assim que a gente ora no monte. No monte a gente come terra, no monte a gente rola. Eu lembro que quando eu era adolescentezinho, voltava do monte, todo vermelho. Quando eu passava pela rua, os camaradas riam de mim e falavam: você estava onde? Eu disse: estava no monte de terra, porque para voltar vermelho desse jeito aí, não tem como. E eu estava no monte um dia com os amigos, a gente orando, aquele fervor, aquela glória, aquele poder. Aí de repente chegou um pessoal que eu não sei de onde eles surgiram.
Aí a moça olhou para mim e disse assim: você pode orar para a gente? Eu disse: pode. Coloquei a mão na cabeça dela, comecei a orar, digo: Senhor, abençoa ela, abençoa a família dela, abençoa, 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 abençoa. Quando eu acabei de orar, ela teve a coragem de olhar para mim e dizer assim: entrega o rolo. Eu tive que olhar para ela e perguntar: mas que rolo? Mas Deus não te falou nada não? Eu disse: não, porque eu nunca, irmão, entreguei uma profecia pressionado por ser ninguém. Pode ser meu ou pode ser fel, mas eu nunca entreguei alguma coisa pressionado por ser ninguém. Só que nesse contexto aqui tem gente que faz isso. Tem gente que ama uma profetada, tem gente que ama uma revelação, tem gente que ama estas coisas, os sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. E você quer saber o pior? É que tudo que eles queriam ouvir, mesmo em pecado, estava na boca dos falsos profetas. Muitas vezes nós só cremos que Deus está falando com a gente, quando aquilo que Deus está falando se encaixa perfeitamente naquilo que a gente espera. Isso é bom demais, gente. Um Deus, se você fala e ele só diz sim, 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 tá bom demais, não tá não? Mas não é assim que funciona não. Tem horas que Deus vai dizer não. Tem horas que Deus não vai curar. Tem horas que Deus não vai abrir portas. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas é o que tem para essa manhã. Tem horas que Deus não vai abrir portas. Tem horas que Deus não vai fazer algumas coisas. Mas isso não é porque Ele é mau. Isso é soberania de Deus em ação. Ele também diz não. Você quer saber de uma verdade? Os planos de Deus muitas das vezes não se encaixam naquilo que a gente espera. Mas o Todo-Poderoso está aqui nessa manhã, está batendo no peito e está dizendo assim: mas eu sei os planos e os pensamentos que eu tenho sobre vós. Tatarauassi clama norgiachandaramanacalabaia. Eu sei os planos e os pensamentos que eu tenho sobre vós. Assim está dizendo a boca de Deus para alguém aqui nesta manhã: os meus planos não são os teus planos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: os meus caminhos são bem maiores do que os teus. Os meus planos são bem maiores que os teus. Os meus sonhos são bem maiores que os teus. O homem pode passar a vida inteira planejando, sonhando e arquitetando, mas nada do que ele planejar vai chegar perto daquilo que Deus preparou para você. Deixe Deus dirigir a sua vida. Eu sei os planos que eu tenho sobre vós. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é glorioso, porque isso nos arremete a descansar, porque Deus nunca se esquece das suas palavras. O povo estava cativo na Babilônia e Ele está mandando uma mensagem, está dizendo assim: eu tenho um futuro de paz para vocês. Eu tenho um futuro de paz para vocês, porque Deus não se esquece das suas palavras. Deus não se esquece das suas palavras. Deus não se esquece daquilo que Ele falou ao nosso respeito. Você sabe o que atrasa a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? Os planos de Deus se cumprir na nossa vida? Murmuração, pecado, iniquidade. Isso aí afasta os planos de Deus da nossa vida, porque os planos de Deus estão lá e nós estamos correndo para longe, e Deus tem que pegar a gente, amassar a gente, quebrar a gente e nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Mas lá é um lugar onde nós conseguimos contemplar coisas grandes e eternas que descem do céu para nós. Eu preciso dizer isso aqui. Eu me lembro que quando eu era adolescente, hoje só tem jovem aqui, eu disse isso da última vez que eu estive aqui e digo de novo. Pastor Jânio, Deus abençoe. Eu sinto saudade do pastor Valdir. Onde está o pastor Valdir? Não chegou, né? Eu acho que ele não vai vir hoje. Mas eu disse ao pastor Valdir que eu me senti muita vontade da última vez que eu preguei aqui na sede. E hoje eu estou bem à vontade. Eu me lembro quando eu era adolescentezinho.
eu ouvia mensagens que diziam assim, e vinham da boca de Deus e diziam assim, na boca dos pregadores, dizia: Deus vai usar você, Deus está com você, Deus escolheu você, e aquilo vinha de encontro ao meu coração, e de vez em quando Deus olhava para mim e dizia assim: prepara suas malas, que eu vou te levar para o outro lado do oceano, eu vou te levar entre as nações, e eu olhava para mim e dizia assim: é impossível isso acontecer, filho de mãe solteira, criado só pela minha mãe ralou para cuidar da gente a vida inteira, voltei para a igreja sozinho com 11 anos de idade, meus pais não são crentes, eu olhava para tudo isso e dizia assim: é impossível isso acontecer, e Deus dizia assim: prepara as malas, prepara as malas. Teve um dia que eu entrei para o quarto revoltado, assim: Senhor, estou cansado de preparar a mala, cadê a viagem? Prepara a mala, prepara a mala. O ano passado, quando eu assustei, eu estava descendo lá em Lisboa, em Portugal. Quando eu assustei, eu estava dando uma pisadinha lá em Londres. E o engraçado que aconteceu dentro do avião é que eu não sei falar uma palavra de inglês. A única coisa que eu sei falar em inglês é sorry, I don't speak English. Eu sentei na cadeira do avião para poder ir acho que era de Portugal para a Holanda. E eu estou sentado lá, de repente veio uma senhora holandesa, altona assim, sentou do meu lado. E ela falou, e eu fiquei com vergonha de interromper ela. E ela está falando. De repente, quando ela acabou de falar, eu olhei para ela, dei um sorrisinho de canto e falei: sorry, I don't speak English. Traduzindo, eu não entendi nada que a senhora falou aqui comigo, mas eu estava lá, porque Deus não se esquece das suas palavras, Deus não se esquece das suas promessas. Sabe o que você deve fazer, meu filho? Alinhe a sua vida no centro da vontade de Deus, e deixa que do certo Deus vai cuidar para você, deixa que do resto Deus vai fazer, deixa que Deus vai cuidar da tua vida, deixa. Descansar. Faça um carinho no ombro de alguém que está ao seu lado, diga para ele: agora vai apertar só um pouquinho, mas vai dar certo. Oh, como eu sinto a graça de Deus aqui nessa manhã. Tatarauasi clamanorgi achandama. Ergiossi mentri ofaki anasha. Eu sei pensamentos que eu tenho sobre vós, de um futuro melhor para vocês, mas vocês querem saber de uma coisa, então vocês vão me invocar para orar, e eu vos darei toda a atenção. Só que tem um detalhe: vocês vão me buscar, e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu disse a você que daqui para frente vai apertar um pouquinho, mas vai dar certo, né? A performance da nossa geração é bacana demais. A performance da nossa geração nas redes sociais, nas letras das canções, é impecável a nossa performance. A performance da nossa geração é uma coisa impecável. Seu discurso é muito apaixonado. Seus cultos são muito maravilhosos. Pena que constantemente, para a maior parte das pessoas, tudo aquilo que ele escreve e vive durante o culto não é compatível com o seu coração no seu dia a dia, na sua rotina. Isso cai debaixo de uma palavra que disse o profeta Isaías em um tempo muito dificultoso: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração não tem nada de mim. Nos lábios honra, nas redes sociais honra, da boca para fora honra, mas o coração está longe de Deus. O coração está afastado de Deus. O coração não está compatível com aquilo que Deus espera. E não pense que você vai ter a capacidade de passar Deus para trás, porque isso não acontece. Deus não se encanta com gente engomadinha, etiquetadinha. Deus não se retém aos rótulos. Quando ele desceu na casa de Jessé, o Samuel se encantou com o mais velho e disse: está aqui ungido. Deus olhou para ele e disse: você está maluco? Não é o grande,
não é o maior, não é o mais aparente, porque o que eu estou procurando aqui não é aparência, Samuel. Porque eu sou o Deus que não vê segundo vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu sou o Deus que olha atento para o coração. Jeremias 17 diz, vou levar isso aqui para lá. Jeremias 17 diz que Deus é aquele que sonda os nossos pensamentos, esquadrinha os nossos rins e sabe da intenção do nosso coração. Não tem como passar Deus para trás. Só que deixa eu bater na gente aqui hoje. Bater não, expressão muito forte. Deixa eu pegar no calcanhar de alguém aqui nessa noite, nessa manhã. Porque a gente tem a péssima qualidade de olhar para igrejas que tem viés totalmente diferentes do nosso e descer a burduna. Só que nós nos acostumamos a esconder debaixo de uma saia longa. Nós estamos acostumados a esconder debaixo de um terno bacana, uma gravatinha engomadinha. A gente está acostumado a esconder uma espiritualidade morta e fracassada debaixo de uma maquiagem, uma bolsa chique e vir para o culto. Só que Deus está dizendo assim: os meus olhos conhecem o teu coração. A gente está acostumado com uma performance. A gente está acostumado a esconder debaixo de lágrimas. A gente está acostumado a esconder debaixo de uma música bacana, de uma roupagem bonita, e o nosso coração ainda continua longe de Deus. E Ele está dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração não tem nada de mim. Olhe para mim aqui nesta manhã. Deus não se permite ser encontrado pelo coração prepotente e soberbo. Deus não se permite ser encontrado pelo coração em pecado e dominado pela maldade, encharcado pela iniquidade. Deus não se permite ser encontrado. Deus não se permite ser encontrado por um coração que está totalmente longe dEle. É por isso que Ele está dizendo: volta para mim. Você sabe o que é que agrada a Deus? Salmo 51, versículos número 17. Um coração contrito e quebrantado com a sua palavra. Não desprezará o Senhor. Ei, la manda gachoma norgiasama fora magalaba. A nossa geração está acostumada a performar, mas nós estamos se esquecendo de quebrar o nosso coração diante de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração que está totalmente imbuído. Você sabe o que é um coração contrito e quebrantado? É um coração que reconhece a sua maldade. É um coração que reconhece o seu pecado. É um coração que reconhece as suas iniquidades. E Ele está dizendo assim: sem Deus eu não sou nada. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, Senhor. Me alivia, Senhor. Um coração contrito e quebrantado com a sua palavra não desprezará o Senhor. Se Deus está à procura de um coração assim, então isso significa que nós devemos zelar do nosso coração. Nós devemos cuidar bem da saúde espiritual do nosso coração. Nós devemos alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. E está tão difícil, Daniel, para o homem alinhar o seu coração com a palavra de Deus, que agora, depois de atualizar a Bíblia, depois de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, agora estão dizendo para nós que a Bíblia precisa ser reescrita. Está tão difícil para o homem alinhar um coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus expõe a maldade do nosso coração. Está tão difícil para o homem alinhar o seu coração com a palavra de Deus. Mas olhe para mim, Provérbios 4, 23, o sábio disse assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.
Olha para mim. Quais são os 5 sentidos que nós, através desse corpo físico, nos comunicamos com o mundo externo? Você pode me ajudar? Tato, devagar, Daniel. Tato, olfato, visão, audição, paladar. São 5 sentidos que nós nos comunicamos com este mundo externo. E o sábio está dizendo assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. No coração, na mente, a gente pensa, e através dos sentidos a gente executa. Aí vem Jesus em Mateus 15:19 e disse assim: é do coração de vocês que provém as mentiras, os adultérios, os assassinatos. É do coração de vocês. Vem tudo do coração de vocês. As mentiras, os adultérios, os assassinatos, vem tudo do coração de vocês. Isso significa que o nosso coração, segundo a depravação depois da queda, ele é mau. O nosso coração é dominado pela maldade. Só que olha para mim, existe uma grande diferença entre um pecado pensado e um pecado executado. Tem uma grande diferença. As consequências são diferentes. Não quer dizer que o pecado não seja pecado, mas as consequências são diferentes. O sábio diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E Jesus está dizendo: antes de um homicídio acontecer no mundo físico, ele primeiro procedeu no coração de alguém. Antes de uma mentira ser contada, primeiro ela foi planejada no coração de alguém. Então isso significa que nós devemos guardar o nosso coração e protegê-lo dos males. Isso significa que o nosso coração precisa ser curado. Isso significa que o nosso coração precisa estar cheio de alguma coisa que venha a abolir o pecado dele. O salmista, no Salmo de número 119, descobriu como que ele faria isso. Ele olhou para Deus cantando e disse assim: eu descobri a receita para mim não pecar contra ti, Senhor. Aonde, salmista? Eu descobri que quando eu guardo a tua palavra. Aonde? Em cima da estante aberta no Salmo 91 para tirar o maloiado da casa? Não, Senhor. Em cima do painel do carro para poder proteger do roubo, do acidente? Não, Senhor. Aonde, salmista? Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, que é para eu não pecar contra ti, Senhor. A nossa geração não está precisando de mais mentorias. A nossa geração não está precisando de mais cultos e programações. A nossa geração está precisando de deixar a palavra de Deus dominar o seu coração e arrancar o pecado de lá. Guardei a tua palavra no meu coração, que é para eu não pecar contra ti, Senhor. João 14:26 diz que é o Espírito Santo de Deus o responsável por iluminar esta palavra no nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, e Ele está iluminando esta palavra no coração de alguém aqui. E Ele está dizendo: está na hora da gente expulsar daqui estas vontades. Está na hora da gente expulsar daqui estes pecados de estimação. Está na hora da gente expulsar daqui esta pornografia. Está na hora da gente expulsar daqui esta masturbação. Está na hora da gente expulsar daqui esse relacionamento imoral. Está na hora da gente expulsar daqui essa mentira. Está na hora da gente expulsar daqui essa vida teatral. A palavra está aqui. Essa palavra é água limpa. Jesus, Ele disse assim: aqueles que creem e acreditam nas minhas palavras, rio de água viva brotará de dentro dele. Esta palavra é um rio que está correndo entre nós nesta manhã, está levando embora as impurezas, as imundícias. É a palavra de Deus.
Tiago. Às vezes as pessoas dizem assim: você não conhece o ambiente da minha faculdade. Você não conhece o ambiente aonde eu moro. Você não conhece como é minha casa. Você não conhece como é meu ambiente de trabalho. Não interessa o teu ambiente se o teu coração continuar doente. Se o teu coração continuar doente, onde você passar, o pecado vai ser atrativo para você. Mas quando a luz da palavra brilha forte no nosso coração, você pode estar na boca do cão, mas você não peca, porque a palavra de Deus nos guarda. Coração. O primeiro Adão foi tentado num jardim, ele caiu. Você quer um lugar melhor do que o jardim do Éden? Tranquilo, sossegado, bacana. Mas o coração do homem se corrompeu e corrompeu tudo. Se você não mudar teu coração, nenhum relacionamento vai dar certo para você. Se você não mudar teu coração, a faculdade vai continuar sendo um ambiente hostil. Deus está falando aqui. Se você não mudar teu coração, nenhuma igreja vai prestar para você, porque em toda a igreja você vai se sentir desconfortável e não amado. Se você não mudar teu coração, você nunca vai conseguir firmar na igreja. Vai continuar intermitente, 6 meses na igreja, 6 meses de viado. Se você não deixar a palavra mudar teu coração. Alamandori a série me clama, chora, macanda, lama na raia. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mateus 6, 21, Jesus não para por aí. Em Mateus 6, 21 ele diz assim: onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Posso te fazer uma pergunta aqui nessa manhã? Em que e aonde o teu coração está agarrado e plantado? Onde o nosso coração está agarrado? Onde o nosso coração está plantado? Existem pessoas na nossa geração que o coração delas é tão materialista, é tão individualista, que quando as coisas não dão certo, o primeiro a ser abandonado nessa história é Deus. Terminou o namoro, esfria e desvia. Não conseguiu uma vaga na faculdade, esfria e desvia. Não conseguiu um emprego, esfria e desvia. Não deram oportunidade para ele na igreja, esfria e desvia. Recebeu um não da liderança, esfria e desvia. O ministério não alavancou, esfria e desvia. O coração está materialista. O primeiro a ser abandonado nessa história é Deus. O primeiro a ser deixado é Deus. O primeiro a ser largado é Deus e a sua casa. Só mostra o quanto o coração está materialista. Porque quando o coração do homem está dominado pelas coisas celestes, tudo na vida dele pode dar errado, mas ele não abandona Deus e nem a sua casa. Pode estar tudo dando errado na vida dele, mas tudo que ele quer é um culto. Tudo que ele quer é um quarto fechado de oração, e dizendo: Deus, está dando tudo errado, mas o meu coração ainda está agarrado a Ti. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em outros lugares. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Calamanda Yoshe Manaramando Taramanda Yoshe mandou falar de Omahase Tremendo Yossari me clama Nurgi Ashandaramana Halamagaya. Onde é que está nosso coração aqui nessa manhã? Onde teu coração está enterrado aqui nessa manhã? Será que teu coração ainda está apegado no preço das coisas?
enterre o seu coração no reino de Deus e deixa a presença de Deus florescer na tua vida. Que o nosso coração não esteja agarrado ao preço dos bens, mas que o nosso coração esteja agarrado ao valor do reino de Deus, ao valor da salvação ofertada a nós pela graça, ao valor da comunhão que hoje existe entre nós, ao valor da presença de Deus, ao valor do céu que está preparado para nós, o valor destas coisas. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Vocês me dão licença aqui, gente. Deus não está querendo uma área da sua vida só, não. Deus não está querendo partes da sua existência, não. Deus não está querendo porcentagens da tua vida, não. Deus não está querendo fins de semana com a tua vida, não. Deus não está querendo momentos com você, não. Deus está dizendo assim: eu quero dominar teu coração, eu quero dominar tua vida, eu quero dominar tua história, eu quero você completo, completo, completo. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Essa é uma boa manhã para colocar tudo para fora, para fazer uma faxina na casa e dizer: hoje no dia com Deus eu não vou performar, eu não vou atuar, eu vou me rasgar. Eu quero a graça, eu quero a glória. Levante as duas mãos lá em cima. Jesus, onde houver uma mão levantada nesta manhã, com corações que estão quebrantados com esta palavra, Senhor, o meu é o primeiro. Que do púlpito desta igreja, a porta deste santuário, Senhor, que a tua presença comece a nos dominar, que a tua presença comece a nos encher. Seja entronizado na nossa vida, seja entronizado no nosso coração, seja entronizado na nossa alma. Vem, vem, vem. Lamanto canto face terrano, lamantur que teca manchofa, lamandio samanuri achando remenege faça, na nossa terra norgueando remafa, tatarawasi claman chomenesi candalai, tatariomi de canto face canto remi de comanaha. Laboratoritária comandurgia, sepulturas estão sendo abertas, covas estão sendo abertas, a letargia e a morte espiritual está abandonando algumas vidas agora, porque o Deus de Israel está aqui nesta manhã, restaurando, 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 restaurando. Eu estou ouvindo o Espírito Santo gritar no meu coração: restauração, 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 restauração.
pé. Meu Deus, que mistério é esse? Eu não paro de ouvir restauração, 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 restauração. Ah, Espírito de Deus, me guarda. É tempo de restaurar o coração, é tempo de restaurar o altar, é tempo de restaurar o culto, é tempo de restaurar a vida, é tempo de restaurar o ministério. Restauração, 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 restauração. Segura a mão de um crente que está ao seu lado agora. Vamos orar. E a nossa irmã Milena já fica na agulha. Jesus. Oh, Ramanda Hashema. Eu não quero pedir ao Senhor para abrir os céus, porque estes já estão rasgados aqui. Mas eu oro pela juventude da Almadipa nesta manhã, Senhor. Assim como o Senhor está gritando no meu coração nesta manhã, restauração. Restaura este jovem aqui, Senhor. Restaura a vida espiritual desta moça. Restaura o coração deste jovem. Restaura o ministério deste irmão agora, Senhor. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Envia, meu Pai, para esta manhã na Almadipa aqui agora. Oh, Senhor, centelhas e fagulhas da Tua glória que sejam esparramadas entre nós nesta manhã, e que a Tua restauração ela comece. Enche-nos, 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 enche-nos.